Boa noite a todos. Vamos dar início então ao nosso estudo. Então, primeiramente agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui todos juntos, podendo estudar um pouquinho mais as lições que a espiritualidade nos deixou. Vamos agradecer a casa que nos acolhe, que nos dá essa oportunidade de podermos estar juntos, poder trocar umas ideias, poder aprender um pouquinho mais. Então, para a nossa reflexão da noite, hoje nós temos o tema obsessões espirituais. Então, vamos estudar um pouquinho o que a espiritualidade maior nos deixou, a partir aí do Evangelho de Jesus. O Espiritismo, que nós estudamos aqui na Casa Espírita, que nós conhecemos e estamos procurando nos aperfeiçoar, eles nos esclarecem que Deus é o Criador de todo o universo. Nós temos aqui algumas características da divindade. Nós ainda não podemos bem compreender Deus, entender, mas nós podemos sentir a sua existência. E podemos, através de um raciocínio lógico, deduzir quais são as características da divindade. Que Deus é a inteligência suprema, Criador de todo o universo, Criador que nos deu a vida, e que Ele é onipotente, soberanamente bom e justo, imutável, imaterial, que são algumas características de Deus. Então, tudo que existe é criação divina, está dentro. Aí nós temos o nosso planeta e uma imagem aí do universo, tudo é criação divina. Então, se Deus é bom e justo, tudo que existe está dentro da justiça e da bondade divina. Nada poderia estar fora. Se nós chegarmos a um ponto em que nós, em determinadas situações, possamos pensar que Deus é injusto ou que aquilo não é algo bom, é o nosso raciocínio que ainda não está conseguindo abranger a totalidade dos acontecimentos. Porque tudo que existe está dentro da criação, dentro da bondade e dentro da justiça divina. Então Deus nos criou. Aqui uma representação como espíritos imortais. A essência do espírito nós ainda não conhecemos, porque pertence a Deus, aos mistérios divinos. Nós ainda não temos a capacidade de bem compreender a essência do espírito. Mas nós sabemos que nós somos espíritos imortais, criados por Deus, temos a nossa vida e nós, basicamente, constituídos, como na figura aí, em três partes. O espírito propriamente dito, que é a inteligência, que sente, que pensa, que age, que tem a vontade. O perispírito, que é o envoltório semimaterial que liga o corpo físico, que faz a ligação do espírito com o corpo físico. Então todos nós, seres humanos, somos filhos de Deus, filhos do mesmo Pai. E nós vivemos aqui na Terra, encarnados, iremos desencarnar, voltaremos para o mundo espiritual, voltaremos novamente em outras vidas para cumprir a lei de evolução, a lei que Deus nos deixou. Porque nós, tudo que existe no universo, tudo evolui, tudo cresce. Os mundos, os planetas também têm a sua vida, e nós assim também o temos. Então nós poderíamos perguntar, se nós todos somos filhos de Deus, todos nós somos iguais? Por uma simples observação ao nosso redor, chegaremos à conclusão que não. E nós não somos todos iguais. Embora nós tenhamos o mesmo corpo físico, todos nós temos o corpo físico, todos nós temos inteligência, podemos manipular coisas, podemos pensar, agir, temos sentimentos, emoções, mas nós somos diferentes uns dos outros. Então,
Por que nós não somos todos iguais? Porque nós somos espíritos, ainda em evolução, e cada um de nós está ainda em um grau evolutivo, está ainda num processo de conhecimento, de autoconhecimento, de conhecer o mundo e a realidade. Então nós ainda estamos um pouquinho longe da perfeição. Quando chegarmos, cumprirmos a trajetória evolutiva e formos espíritos perfeitos, aí sim, poderemos dizer que somos iguais, porque somos perfeitos. Mas, por hora, nós ainda estamos um pouquinho longe da perfeição. Então, ainda precisamos encarnar aí mais uma ou duas vezes. Uma ou duas vezes. Umas 2.000? Pode ser, um pouquinho mais. Depende da vontade, né? Aqueles espíritos que têm uma vontade firme e trabalham no seu autoaperfeiçoamento, no seu autodesenvolvimento, e aprender a amar e a compartilhar esse amor, evoluem mais rápido. Aqueles que ainda não conseguem ter essa vontade firme, esse trabalho, evoluem de uma maneira mais devagar. E aqueles que evoluem de uma maneira mais rápida, ajudam aqueles que estão um pouco mais para trás aí na evolução. Por isso que nós estamos aqui todos juntos, trabalhando, porque a evolução é em conjunto, não tem como a gente evoluir, crescer, progredir, espiritualmente falando, sozinhos. Não há como. Então, nós podemos classificar os espíritos em espíritos puros ou espíritos bons, aqueles espíritos imperfeitos, que somos nós aqui, e que a gente não precisa nem comentar muito, nós sabemos, né, nós vemos aqui no atual mundo em que nós vivemos, que os espíritos, que nós ainda somos um tanto imperfeitos, muito imperfeitos ainda. Então, se nós somos espíritos e vivemos em conjunto, e a realidade física e a realidade espiritual estão tudo a uma interconexão, porque o mundo espiritual não é lá do outro lado e nós do lado de cá. Há tudo o mundo espiritual é aqui também. Então, os espíritos desencarnados, aqueles que já passaram pela transição, ou seja, que já morreram, já voltaram para o mundo espiritual, eles nos influenciam? Essa é a pergunta que está no Livro dos Espíritos, na questão 456. Os espíritos podem ver aquilo que nós fazemos? A resposta falou que sim, eles podem ver. Mas cada um só vê e só se interessa por aquilo que tem, que desperta a atenção, que está nos mesmos interesses, as mesmas vontades, as mesmas afinidades, como nós aqui na Terra, nós encarnados, nós também não interessamos por tudo que nós vemos no mundo, ou aqui na cidade. Nós estamos andando aí pela cidade, indo em algum lugar, nós passamos por diversos locais, cruzamos com diversas pessoas, vemos diversas situações diferentes, mas muitas coisas não despertam interesse para a gente. Então, nós passamos ao largo. E com os espíritos é a mesma coisa, eles só se interessam por aquilo que chama a atenção deles, por aquilo que eles têm uma afinidade, um certo interesse. Senão, para eles também não interessa, eles não vão ficar bisbilhotando a nossa vida toda hora, né? Como nós temos nossos afazeres, eles também têm seus afazeres. E na questão 459, o Kardec perguntou: os espíritos influenciam sobre o nosso pensamento e as nossas ações? A resposta foi: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente eles vos dirigem. Então nós somos influenciados e influenciamos. Esse intercâmbio é constante. Há essa influência entre nós aqui. Quando nós conversamos, quando nós estamos juntos, nós estamos trocando ideias, então há uma influência recíproca. E também há influência do mundo espiritual para conosco, dos espíritos desencarnados, e nós para com eles. Então, essa troca é normal, faz parte
da nossa vida, a nossa evolução. Então, a Sueli Caldas Schubert, nesse livro Obsessão e Desobsessão, ela nos fala que uma simples vibração do nosso ser, um pensamento emitido, por mais secreto que nos pareça, evidencia de imediato a nossa faixa vibratória, aonde nós situamos. Então, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós sentimos, tem influência ao nosso redor, nas outras pessoas, tanto encarnadas quanto desencarnados. Então, tudo aquilo que nós pensamos, sentimos e agimos, fazemos, vibra, causa uma vibração ao nosso redor no mundo espiritual. E isso atrai para junto de nós os espíritos desencarnados. Então, assim atrairemos aqueles que comungam conosco, que se identificam com a qualidade dessas nossas emissões, desse nosso pensamento, dos nossos sentimentos. E isso atrai não só aqui nós encarnados, como também os desencarnados. Isso é fácil de nós percebermos. Muitas vezes nós encontramos uma pessoa que nós nunca vimos, nós não conhecemos, e já simpatizamos de imediato. Parece que aquela pessoa faz parte da nossa vida, é nosso amigo por muito tempo. E ao contrário também acontece. Encontramos uma pessoa e nós já antipatizamos, já não nos sentimos bem ao lado daquela pessoa. São essas vibrações, é a qualidade da energia que cada um de nós possui, fruto dos nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos, eles não estão presos, restritos dentro da nossa cabeça. Tudo aquilo que nós pensamos, pensamento é energia e se expande por todo o universo. E quem estiver na mesma frequência vai captar esses pensamentos. Como um rádio, uma TV, se nós mudamos a sintonia, captamos imagens diferentes, sons diferentes. E conosco acontece o mesmo princípio, da mesma maneira. Então, o que é a obsessão? A obsessão é essa influência que algum espírito exerce sobre nós, encarnados, para fazer com que nós cumpramos ou que nós façamos algo em obediência a ele, cumprindo as vontades dele, do espírito desencarnado. Obsessão é uma ação persistente de alguns espíritos sobre os seres, sobre certas pessoas. Normalmente é praticado por espíritos inferiores, que procuram dominar, que têm essa vontade de dominar a nós encarnados. Pode apresentar diversas características, desde uma simples influência, um pensamento, uma ideia que ele nos dê, uma influência moral, uma influência em determinadas situações. Eu estou com um projeto, estou querendo fazer alguma coisa na minha vida, eu posso ter espíritos ao meu lado me influenciando naquela situação, mas terminou aquela situação, terminou a influência também. Mas nós podemos ter uma influência persistente que pode durar muito tempo, e pode caracterizar como uma perturbação, que isso pode atrapalhar a nossa vida, o nosso desenvolvimento normal aqui na nossa vida. Aí sim nós caracterizamos como uma obsessão. Então, o que diferencia um obsessor de um espírito guardião, de um anjo da guarda? Aqui na primeira foto em cima, nesse primeiro desenho, nós vemos ali um menininho e o seu anjo da guarda ali. Todos nós temos o nosso anjo protetor, o nosso anjo da guarda, o nosso mentor, um espírito familiar, seja lá qual o nome que nós possamos designar. Mas Deus coloca sempre ao nosso lado um protetor que vai nos acompanhar e vai nos ajudar na vida, a nossa vida toda. Porque nós ainda não temos a capacidade completa de mensurar as consequências de tudo que nós pensamos, tudo que nós fazemos, tudo que nós agimos. Então, o nosso livre-arbítrio é
ainda restrito em determinadas situações. Por isso que nós precisamos de alguém que nos tutele, que nos encaminhe, que cuide de nós. Só que esse espírito bom, esse anjo protetor, a característica é que ele vai nos aconselhar, nos orientar, mas ele nunca vai impor nada, ele nunca vai nos constranger a fazer algo que nós não queiramos. Já os espíritos inferiores, que aí nós caracterizamos como obsessão, não. Eles vão nos influenciar e vai tentar nos manipular para fazer aquilo que eles querem, para atender à vontade deles. Por isso que quando nós estamos aqui encarnados e sentimos a presença ou influência de algum espírito inferior ainda, nós sentimos mal. Nós temos essa impressão ruim, essa sensação de que algo está acontecendo, que nós estamos sentindo cansados, fatigados, que a nossa vida não está bem, que nós temos aquele peso, alguma coisa, nós temos essa sensação. Isso pode caracterizar uma influência espiritual. E na foto de baixo, nós vemos aqui uma pessoa, parece ser uma festa, né? E nós vemos um espírito ali que está junto com aquela pessoa ali bebendo. Então, está ali incentivando o vício, se aproveitando de uma fraqueza, de uma porta que aquela pessoa deixou aberta, ou seja, no vício, né? No vício da bebida. O espírito está do lado ali, influenciando e se aproveitando dessa situação. Causas da obsessão. Do mesmo modo que as doenças, essas doenças físicas, resultam de alguma imperfeição, qualquer imperfeição que nós temos no nosso organismo físico pode ser chamado de uma doença. Pode ser causado por diversas situações, um acidente, uma patologia, né? Um vírus, uma bactéria, alguma coisa, ou um desgaste do próprio organismo que causa alguma dor e uma doença. Então, o nosso corpo também é acessível a essas influências espirituais. Se essas influências espirituais são perniciosas, vai nos fazer adoecer. E adoece o espírito. E nós ficamos sob a influência de algo pernicioso, que normalmente derivado de uma situação moral, de uma imperfeição moral nossa, que nós vamos já chegar lá. Quem é o obsessor? Então, o obsessor, o nosso amigo Adenauer Novaes nos fala que o obsessor é a gente, como a gente, que sofre, precisa de ajuda, é um irmão nosso. Ele não está ao nosso lado por acaso. Há alguma ligação nessa vida, provavelmente no passado nós já tivemos essa ligação, por isso que ele se interessa pelas nossas situações, porque como nós vimos lá nos slides anteriores, aquelas situações e aquela pessoa que não interessa, os espíritos também não querem nem saber, a pessoa continua vivendo. Mas se há um espírito obsessor comigo, é porque eu tenho uma ligação com ele. Em algum momento da minha vida, em alguma das minhas vidas, nós tivemos uma ligação, tivemos uma situação que foi mal resolvida, que agora deve se resolver. Por algum motivo, né, estamos aqui juntos. Então, quem é o obsessor? Aqui nós temos um pequeno vídeo do canal Amigos da Luz, está no YouTube, que ele nos fala sobre o obsessor. Se a gente consegue jogar o som. Como é que eu tô? Como é que você acha que eu tô? Tô mal, tô muito mal. Não tô conseguindo fazer nada, tô fraco, uma angústia enorme, vazio. Tudo que eu faço dá errado, não consigo terminar nada que eu começo a fazer. Eu acho que deve ter um espírito obsessor me perseguindo. Parou. O obsessor, sou eu. Mas Calma, Ronaldo, eu só vim aqui bater um papo rapidinho, treva. Tá errado. Fica tranquilo. Mas, cara, o que eu te fiz pra você me perseguir? Isso é uma longa história. Eu te matei em outra vida ou alguma coisa assim? Não, matou não. Você destruiu. Você destruiu minha família, morou de forma por sua causa. Você é um fofo, um amorzinho de pessoa.
Para de me atormentar, por favor, não aguento mais. Não é aí que tá. Eu não consigo te atormentar. Quando eu penso em te atormentar, você já se prejudica sozinho. Hã? Eu fico só olhando, porque você é mestre em se dar mal sozinho, não precisa fazer nada. Então para de colocar a culpa em cima de mim de tudo que é errado que te acontece, ok? Deixa em paz, larga. Quem é o obsessor aqui? Quem é que tá olhando? Como assim? Por exemplo, João, deixa eu ir de manhã pronto para te decidir. Beleza, hoje vou perturbar o João. Mas você já acorda um bicho, mal-humorado. Você já começa destratando tua filha, teu vizinho, o padeiro, o cachorro, o periquito, o papagaio, Oswaldo. Eu já tentei fazer uma prece para ver se alguém ilumina essa tua cabeça, mas eles benfeitores espirituais conseguem chegar perto de você. E você é chato. É tão simples. Basta você estar na tua, eu chego aqui, deixa eu decidir, vou embora. Você atrai uma multidão de obsessor aqui, Oswaldo. Eu tenho direito de me vingar, tenho que chegar me afunilando, zerando, tem um monte de carteira dentro. Por sua culpa, você atrai. Ô, Oswaldo, bota a mão na sua cabeça. Cada palavra de ódio, de rancor, de autopiedade que sai dessa tua boca é uma pedra que você mesmo bota no seu caminho. Eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Vamos ter mais um pouquinho de equilíbrio? Vamos tentar um pouquinho para o Chico fazer o trabalho dele, pode ser? Ok? Agora eu vou embora, eu vou ficar dando um conselho. Tá? Isso é coisa de mentor e eu sou obsessor. Ok? Eu sou o irmão. Esse canal Amigo da Luz tem vários, né? Vários vídeos deles com conteúdo espírita e com muito humor, né? Então é muito interessante. Vocês prestaram atenção no diálogo? Prestaram atenção no ambiente? Como que está o local em que o nosso amigo aí reside? Como que é o quarto que ele está? Escuro, todo bagunçado, resto de comida em cima da cama, vocês viram? Prato de comida, um resto de sanduíche, um monte de remédio na mesinha do lado ali, roupa espalhada para todo lado. Quer dizer, é uma pessoa que já não cuida ainda nem de si mesmo, né? Então uma pessoa está ali numa situação e reclamando e só se lastimando. Então, realmente, como ele falou, né? Quem é o obsessor, né? Qual a influência? Faz a gente pensar um pouco a respeito. Então, o Hermínio Miranda nos fala que o obsessor não é diferente de nenhum de nós. É ainda prisioneiro de paixões milenares que repercutem e ecoam de séculos e séculos e vão aos milênios. O que aquele personagem obsessor falou para ele? Que ele tem que chegar se acotovelando, porque tem um monte de obsessor ali, mas ele também tem que se vingar, ele tem o direito de se vingar. Não é isso. Às vezes o espírito obsessor, por situações mal resolvidas no passado, ele se sente na vontade de fazer justiça, né? E por isso fica aqui tentando nos prejudicar ou tentando fazer com que a gente pague essa conta que nós temos, né, na visão deles. Então, vamos ver que as obsessões, ela começa em nós mesmos. Nós é que damos a oportunidade de algum espírito estar ao nosso lado. Nós é que atraímos. Então a obsessão está em nós. Nessas figurinhas aí, a representação de alguns pontos em que a gente acaba atraindo o obsessor. Primeiro ali, aquele branquinho ali, a raiva. O outro aqui, a violência. A moça ali no meio, cigarro, um monte de comida. Aqui a maçãzinha ali no canto ali representando a pessoa que finge o que não é, né? A pessoa está no canto aqui, ela está triste, mas ela põe uma máscara, finge o que não é de verdade. O outro aqui, né, pode representar um medo, alguma fobia, a pessoa está se escondendo. Então, todos esses sentimentos, essas situações que nós temos dentro de nós, isso vai nos atrair. Essas brechas psíquicas, essas situações, acabam atraindo algum espírito para o nosso lado, para ficar ao nosso lado. E às vezes faz com que isso dê causa a alguma obsessão.
Porque os espíritos, muitas vezes, eles não vêm implantar na nossa cabeça uma ideia nova, algo novo. Isso é muito difícil acontecer. O que acontece é que eles exploram aquilo que nós já temos. Aquelas ideias, aqueles nossos pensamentos, aqueles nossos sentimentos. Os espíritos vêm incentivar, vêm explorar isso aí que nós já temos em nós. Que nós já temos. Então, quais são as brechas que nós vemos? Uso compulsivo de drogas, álcool, tudo que é abusivo, tudo aquilo que pode fazer abusar e prejudicar o nosso organismo físico, é um ponto aí que pode ser explorado. Personalismo exagerado, aquela pessoa que se acha melhor que todos, né? É o centro do universo, tudo gira em torno do personalismo. Pessoa inconformada, aquelas pessoas que só reclamam da vida, que tudo está ruim, ela que é a mais que sofre no mundo, a doença dela é a pior que tem, a dor é a maior. Pessoa que não se conforma com os problemas e com as situações que existem e porque ela está passando. E as dificuldades são normais na nossa vida, nós temos que passar pelas dificuldades, pelos problemas, para que a gente possa aprender a superar. E é assim que nós vamos evoluindo, crescendo. Apego a bens materiais, ao dinheiro, tal. Tudo que está no mundo nos é permitido. Tudo me é permitido, mas nem tudo me é conveniente, nem tudo me convém, como dizia Paulo, apóstolo. Então, nós temos que saber escolher. Então, os bens materiais, o dinheiro está aí no mundo para que a gente possa se utilizar deles, que a gente também tem que crescer e evoluir também nesse aspecto. Mas não podemos ficar escravos de acumular riquezas. É um ponto em que também vai nos abrir uma brecha para os nossos amigos desencarnados. Falta de ideais nobres. Aquelas pessoas que vivem no mundo, vive por viver. A pessoa está aqui só passando pelo planeta Terra. Às vezes não deixa nada de bom, não constrói nada, não tem nada nem para si próprio, não tem nenhum projeto de vida, não tem, a pessoa vive por viver. Então falta um ideal, falta algo para a pessoa. A ausência de fraternidade. Pessoas, aqui a raiz é o egoísmo, aquela pessoa que não se interessa pelo problema do outro, não se interessa pelo sofrimento, falta de um amor fraterno, a pessoa vive só para si. Uma vontade deseducada. Aquelas pessoas tem muitas pessoas que a gente vê que começa um projeto, começa alguma coisa e nunca termina. Começa uma coisa aqui, começa outra ali, começa outra lá. Essa vontade de fazer uma coisa aqui lá, mas nunca consegue resolver nada. Que também resulta aí numa ausência de autocontrole. Nós vemos naquela figurinha lá da violência também, a falta de autocontrole. Qualquer situação, a pessoa se descontrola. Quer resolver muitas vezes com violência, ofendendo os outros, Aquela pessoa que diz que não leva desaforo para casa, ou que tem um pavio curto, ou não pisa no meu calo. Então, são pessoas que respondem às situações com agressividade, com violência, e isso é uma falta de autocontrole, de autodomínio. Na situação seguinte ali também, irritação constante, aquela pessoa irritada, de mau humor, que deseja vingança. Qualquer situação que acontece, a pessoa fala, pode deixar. O mundo dá muitas voltas. Quando eu encontrar de novo, ela vai ver só. Às vezes não falamos isso? Aqui, a vingança, estamos querendo a desforra, devolver na mesma moeda. Eu vou devolver na mesma moeda. Não fica acalentando aquelas situações. Então, a gente não consegue resolver essas situações porque fica dentro de nós. Essa mágoa, o rancor. E isso é um ponto onde os espíritos vão se aproveitar para nos influenciar. Ciúme, inveja, viciação sexual, tudo aquilo que é exagero não é bom. Como já dizia Aristóteles, o caminho certo é o caminho do meio. Nem muito à esquerda, nem muito à direita, nem 8, nem 80. Tem que ter um equilíbrio na vida. E esse equilíbrio é que nós estamos
vivendo e aprendendo. Então, todas essas imperfeições morais é que vão dar chance para o obsessor. Mas que o obsessor não vai aparecer para a gente como naquele filminho. Não vai, aparecer para conversar. Não vai acontecer isso. Então, todos esses comportamentos são comportamentos contrários à lei de Deus. E aonde está a lei de Deus? Aonde está escrita a lei de Deus? Nós já sabemos, né? Nós que estudamos, a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Todos nós sabemos. Muitas vezes nós não praticamos, nós não fazemos. Por comodidade, ou por outros interesses materiais, ou por ser mais cômodo. Nós temos, né, aquela lei do menor esforço, né? Às vezes é mais fácil continuar fazendo o que eu estou fazendo, mesmo que não seja certo, do que eu mudar todo o meu comportamento, mudar toda a minha vida para fazer algo. Isso vai ser trabalhoso. Então, as pessoas se acomodam. Então, tudo que é contrário à lei de Deus, tudo denota uma imperfeição. E essa imperfeição é a porta de entrada de algum espírito obsessor, porque ele vai se sintonizar nessa faixa vibratória aí. Tudo deriva do orgulho e do egoísmo, são as imperfeições morais mais difíceis do ser humano ainda de lidar. Ainda é complicado. Então, tudo transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e do poder para oprimir um semelhante. Então, tudo aquilo que nós causamos de mal, ou que nós causamos um prejuízo para alguém, em qualquer esfera, nós vamos ter que corrigir, consertar. E para consertar, muitas vezes temos que viver novamente, nascer novamente, na mesma família, no mesmo grupo. Por isso que muitas vezes a gente vê desavenças, situações ainda complicadas, mal resolvidas entre amigos, familiares, no trabalho, na sociedade, porque nós ainda estamos nesse processo de aprendizado, ainda temos que lidar com essas nossas imperfeições. E a obsessão nós podemos classificar em 3 graus, basicamente, outros mais vão ficar nesses 3. Então, pode ser uma obsessão simples, uma fascinação ou uma subjugação. A obsessão simples é um domínio que o espírito tem sobre nós, pode ser momentâneo, pode demorar um certo tempo, mas vai nos causar um certo transtorno, um certo problema, mas é algo que vai, com o tempo, passar, ou que não vai trazer grandes consequências. Pode ser involuntária. Às vezes, nós estamos com algum sentimento ou com alguma atitude, e algum espírito se sente atraído, ele fica ali, mas daí um tempo nós mudamos o nosso comportamento, mudamos aquele nosso sentimento, muda, altera o nosso pensamento, o nosso comportamento, e consequentemente, né, aquele espírito já não se interessa mais por nós. Então é uma obsessão simples que dura um certo tempo. Aqui nós vemos aqui esse quadro, né, a moça ali de azul. Então você pode ver que há uma certa influência, o espírito está ali do lado, influenciando em algum ponto, algo simples. Mas pode ser algo também que essa obsessão simples demora um bom tempo para se resolver. Como nesse outro quadro aqui, a gente vê que essa outra personagem aí está aí sofrendo um bocado, né? Está aí, a gente vê pela aparência dela que está no sofrimento. Então essa obsessão já causa um transtorno maior para nós encarnados. A fascinação já é mais difícil de se lidar, mais complicado. A fascinação nós podemos dizer que a pessoa fica como que cega, naquela figura ali, as pessoas estão cegas, né, com a venda, e com relação à influência, ela se acha que está certa, então ela não percebe essa influência, e o obsessor vai conduzir a pessoa por caminhos bem difíceis.
né? É como se fosse aqui na figura, né, o lobo em pele de cordeiro. A fascinação é nesse sentido. Normalmente as pessoas se acham, aqui na explicação do Dr. Alberto Almeida, o obsidiado não se reconhece como tal, não se reconhece como ele está sofrendo uma influência. Ele se acha um iluminado, uma melhor pessoa, ele está sempre certo. Está sempre certo. Os outros estão errados, mas ele está sempre certo. É o melhor, a pessoa é sempre a melhor. O orgulho e a vaidade é que é explorado nesse ponto. E ocorre muitas vezes na área da inteligência, na área religiosa, em que as pessoas se deixam realmente influenciar, se deixam levar por aquilo. A pessoa se acha um santo, um deus, um místico, um melhor do mundo, se for um médium, é o melhor médium, só recebe espíritos de alto gabarito, e se a pessoa está na área científica, ela é o melhor, a teoria dela é melhor, escreve uns livros, às vezes é a maior barbaridade, mas para ela é o maioral. Então, ela está fascinada, é uma fascinação. E não é fácil, porque para combater a fascinação precisa a pessoa se descobrir como tal, né? Como está sendo influenciada. E muitas vezes o orgulho não vai permitir isso. E nós temos a obsessão por subjugação, que seria o caso mais complicado ainda, mais complexo. A gente vê lá no Evangelho, no Evangelho de Mateus e de Lucas, que nós temos aquela passagem do Gadareno, em que Jesus tirou os espíritos obsessores, né? E ele falava que eles chamavam legião porque eram muitos. Então, haviam muitos espíritos obsidiando aquela pessoa, e Jesus foi lá e conseguiu libertar. Então, essa pessoa, ela não tinha um domínio em nada na sua vida. Os espíritos controlavam até o seu corpo físico. A pessoa ia, ou fazia gestos, ou fazia atitudes que ela não, contrária até à vontade dela, ela não tinha o controle sobre si mesma. A pessoa já perde, fica como uma marionete. Aquelas marionetes, aqueles bonequinhos com corda. O espírito controla tudo. E nós vemos aqui, né, nesse exemplo de baixo aqui, aí no vício da bebida aí, ó, aquele espírito está ali controlando a pessoa. Muitas vezes a pessoa quer parar, às vezes ela tem a intenção de deixar aquele vício, mas ela não consegue, porque o espírito realmente controla a pessoa. Então aí já é uma subjugação, então já é um caso bem mais complexo, bem mais difícil. Quando o homem se acha de tal modo mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Essa pergunta que Kardec fez aos espíritos. E eles responderam: um arrastamento sim, mas irresistível não. Então, por mais que seja difícil a situação, nós encarnados temos o nosso livre-arbítrio, nós temos a nossa força de vontade para sair dessa situação. Muitas vezes, ele fala ali, temos exemplos de espíritos que resistem, que muitas vezes vivem situações complicadas dentro de vícios complicados e conseguem sair, conseguem se libertar. Aqui naquele quadro ao lado ali nós vemos a influência, a pessoa está sob a influência de um espírito, no quadro da esquerda. Quando ela começa a fazer uma prece, começa a mudar seu pensamento, no quadro da direita, você pode ver que o espírito já está se afastando, já cria um ambiente ali, uma energia melhor em torno da pessoa. Então, essa vontade, né, a mudança dos pensamentos e dos sentimentos é que faz resolver essa situação. Então, a obsessão tem cura? Tem. A desobsessão. Vamos tirar a obsessão. E de que maneira? Muitas vezes a pessoa, numa obsessão simples, às vezes é mais fácil, a pessoa consegue lidar e consegue resolver a situação. Mas em casos mais complexos, precisa de ajuda. Nós, encarnados, não conseguimos realmente sair dessa situação. Precisamos de ajuda, temos que reconhecer isso. Então, nós temos a ajuda clínica, às vezes precisamos de um médico, de um psicólogo, de um terapeuta,
para que a gente possa conseguir um reequilíbrio, para que a partir desse reequilíbrio a gente possa realmente tomar as decisões, as atitudes da nossa vida e resolver a situação. A Casa Espírita oferece a orientação a nós encarnados, aqui nós estamos aqui aprendendo a lidar com as situações, e também oferece uma orientação aos desencarnados. Nas reuniões mediúnicas é a chance do desencarnado conversar e também ser orientado que aquele caminho também para ele não vai levar a nada, não vai resolver aquela situação. E nós precisamos muitas vezes do apoio, da compreensão dos familiares, dos amigos, que às vezes a gente não consegue realmente lidar sozinho com essa situação. Às vezes são situações complicadas. E a Casa Espírita oferece, nós oferecemos um tratamento aí para a obsessão. Porque o paciente, ou seja, nós que só sofremos a influência, nós é que temos que ser o agente da nossa transformação, da nossa cura. Devemos mudar a nossa sintonia mental para que a gente possa se livrar, para que a gente possa realmente solucionar a situação. E através do quê? Através da prece, através do pensamento e da vontade, educar a vontade, educar nosso pensamento, como Jesus dizia, vigiai e orai. Vigiar os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas situações. Conhecer, nós estamos fazendo aqui, aprendendo, buscando conhecimento para que nos auxilie a resolver determinadas situações. A prática do bem, praticar o amor, ajudar as outras pessoas, que assim nós vamos ajudando, nós estaremos criando uma situação de energia boa ao nosso redor. E a nossa reforma íntima, ou seja, a alteração dos nossos valores e dos nossos padrões. Então, para a desobsessão, temos que seguir alguns pontos aí. Uma reforma moral, quando nós precisamos mudar nossos padrões, nossos valores, nossos pensamentos, nossas emoções. Para isso nós precisamos conhecer, saber o que está errado, quais são os nossos pontos fracos, nossos vícios, nossas imperfeições. E precisamos da prece para que nos dê sustentação para poder fazer esse trabalho. Nós vemos ali na primeira foto ali no desenho, tem uma senhora ali, e tem os espíritos tentando influenciar, mas ela está em prece, em oração, cria-se esse ambiente que não consegue atingir. E nós precisamos também da assistência espiritual. Numa casa espírita oferece o tratamento de passe, a água fluidificada, a prece, isso que nós temos aqui, toda casa oferece. E também nós precisamos fazer a nossa parte no nosso lar, em casa. Fazer o evangelho no lar, oração em família e o serviço ao semelhante. E o serviço de bem, o serviço dentro do bem, no amor, começa ao nosso próximo. Quem está mais próximo de nós? Quem convive dentro do nosso lar, da nossa casa. Então esse tratamento fraterno, sim. Se lembram do obsessor? O que o obsessor falou para o cara? Ele já levantava de manhã como? De mau humor, maltratando todo mundo, até o cachorro, o papagaio, o periquito. Então, a pessoa que não está nesse trabalho do bem, não está tratando bem, não está externando o amor, não está tratando com amor as outras pessoas. E uma casa onde tem o evangelho no lar, a prece, a oração, é uma casa iluminada, como nós vemos ali no desenho de baixo. Então, seguindo o conselho do Mestre Jesus, reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho. Quando nós não guardamos mágoa, rancor, reconciliamos, resolvemos as situações, nós não estamos deixando as situações para o futuro, para serem resolvidas no futuro, que pode ser causa de obsessão no futuro. De algum espírito querer vingança, querer fazer com que a gente sofra, porque nós causamos sofrimento a ele no passado. Se nós resolvermos a situação enquanto estamos a caminho, ou seja, enquanto estamos juntos, vivendo, já é um ponto positivo aí para que a gente não sofra
no futuro. Lá no primeiro slide eu disse que tudo é obra de Deus e que Deus é bom e justo. Aí alguém poderia perguntar, mas por que Deus permite essas influências negativas e as pessoas sofrerem com essas influências? Se Deus é bom e justo, por quê? Porque o obsessor e o obsidiado há alguma relação. Nós já tivemos alguma vida em comum, tivemos situações que não foram resolvidas. E esse é um momento, é uma oportunidade, muitas vezes, de resolver. Às vezes, com esses problemas, isso vai fazer com que eu, aqui encarnado, passe por esse tratamento e me modifique, altere o meu padrão de comportamento. Muitas vezes, se não fosse a influência do obsessor, eu não iria procurar ajuda, eu não iria me modificar. Então, nós podemos ver que tudo está dentro das leis de Deus, que tudo é perfeito. Nada é por acaso, nada acontece por acaso. Então, nós precisamos sempre de ajuda. E a prece é onde nós vamos encontrar realmente forças e energias. Jesus nos disse que onde tiver 2 ou mais pessoas em seu nome, Ele estará ali. Então, uma família, como na foto ali, unida, orando e fazendo as preces, Jesus está junto. E quando nós nos sentimos realmente precisando de uma ajuda, vamos fazer uma prece, vamos pedir a Jesus que nos abrace. E Ele vem, e com certeza Ele estará ao nosso lado, nos abraçando e nos dando força e energia para que nós possamos superar todas essas dificuldades, todos esses problemas na nossa vida. Então, a lição da noite, o nosso estudo era esse. Agradeço aí a oportunidade e a atenção de todos. Obrigado. E vamos ficar com essa foto, olha, quando nós estivermos nas situações, vamos lembrar que Jesus está sempre ao nosso lado. Obrigado.